Parte 2, né? Falamos na semana passada, estamos falando sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, só dando uma pincelada, a doutrina da Trindade revela-se progressivamente nas Escrituras. Então é importante lembrar a doutrina da Trindade em relação com o estudo dos atributos de Deus. Quando concebemos a Deus como ser eterno, onipresente, onipotente, e assim por diante, talvez tenhamos a tendência em relação a esses atributos de concebê-lo apenas como Deus Pai, mas não é. Todos os atributos que estão relacionados a Jesus Cristo, Deus Filho, todos os atributos que estão relacionados a Deus Pai e a Deus Espírito, todos eles são plenos. O ensinamento bíblico sobre a Trindade nos diz que todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, pois cada uma delas é o que? Plenamente Deus. Então fica assim, podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus. Então, três declarações que resumem o ensino bíblico acerca da Trindade. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus. Então, em certo sentido, a doutrina da Trindade é um mistério que jamais seremos capazes de entender plenamente. Podemos, todavia, compreender parte da sua verdade, resumindo o ensinamento das Escrituras em três declarações. Como foi dito, Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Aprendemos na aula passada acerca da sua pessoa, acerca da sua personalidade. Então Deus existe eterno e necessariamente como Trindade. Versículos que apontam: quando o universo foi criado, Deus Pai proferiu as potentes palavras criadoras que o geraram. Então Deus disse: haja, e assim se fez. Deus Filho foi o agente divino que executou essas palavras. João capítulo 1 verso 3, 1 Coríntios 8, 6, estão as referências, Colossenses 1,16, Hebreus capítulo 1 verso 2, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então é como seria de esperar, se os três membros da Trindade são igual e plenamente divinos, em todos eles existiram desde a eternidade. Deus sempre existiu eternamente como Trindade. As referências estão aí. E agora, Pai, João 17 verso 5 diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. O Espírito em associação com o Pai e Filho. Então o Espírito Santo em associação com Deus Pai e Deus Filho. Então já notamos que existem várias passagens do Novo Testamento onde o Espírito é mencionado na mais íntima conexão com o Pai e o Filho. Nelas nada se diz a respeito do relacionamento entre os membros da Trindade. No entanto, muita coisa está subentendida, conforme veremos, na forma batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a associação da Trindade, não há definição da natureza essencial dos membros da Trindade. Quanto à deidade, nenhum ser no céu ou na terra poderia ser colocado na mesma expressão, na mesma categoria. A palavra nome está no singular, então, que expressa a unidade das três pessoas. A deidade consiste no Pai, no Filho e no Espírito. Nenhum é maior e menor que o outro. É isso que nós temos que entender. Então tem a associação. O mesmo pode ser dito a respeito de todos os textos que vinculam entre si as três pessoas. O Espírito é um ser em igualdade de condições com o Pai e o Filho, ou seja, ele não é menor e nem maior. O Espírito participa da inauguração do ministério de Jesus ao descer sobre ele no batismo. O Espírito também se destaca na encarnação de Jesus. Olha lá, Mateus capítulo 1 verso 18. Maria se achou grávida pelo
Espírito Santo, Lucas 1,35, vemos ainda o Espírito Santo levando as pessoas a Jesus, testemunhando dele e continuando a sua obra, como João 14, 26, 15, 26, 16 e 13 a 15. Paulo em Romanos 15, verso 16, fala dos gentios sendo santificados pelo Espírito Santo. As boas novas daquilo que Cristo fez em favor das pessoas incluem um lugar para a operação do Espírito. A obra do Pai em dar vida às pessoas é pelo seu Espírito que habita em vós, conforme Romanos capítulo 8, verso 11. Conceito de Deus, volta lá. Conceito de Deus, por mais sublime e enaltecido que seja, a vir a conviver com o homem em amor e misericórdia é visto em muitas partes das Escrituras, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito. Então, nós vamos ver na associação, o trabalhar, o mover do Espírito, o mover da Trindade. Às vezes é deixado claro que é por meio do Espírito Santo que Deus convive entre as pessoas e dentro delas. E é assim que Paulo escreve aos Coríntios: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O santuário é onde as pessoas buscam a presença de Deus e onde Deus habita de modo especial. É no santuário aqui mencionado, é o Espírito de Deus que habita. A inferência é clara: o Espírito Santo é Deus e Deus habitando no homem. Então, o Espírito Santo habita no homem, o Espírito Santo é Deus. Nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Então é importante nós falarmos sobre a sua divindade, nós falarmos sobre aquilo que ele opera também na vida do homem. De acordo com o registro de João, estamos falando sobre a associação do Espírito com o Pai e Filho. De acordo com o registro de João, Jesus, na noite antes da crucificação, disse aos apóstolos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então não se trata de uma manifestação fugaz e secundária. A presença do Espírito dentro das pessoas é para sempre, enquanto o crente nutri-la. Essa presença santificadora e eterna, como num santuário, não pode ser menos do que Deus. Então, falando do Espírito Santo como Deus pleno, que habita no ser humano que nutre a presença. Então o Espírito Santo faz morada, ele não permanece por um tempo e vai embora. Se nós estamos tratando sobre essa questão do estudo, do conhecimento sobre o Espírito, nós precisamos entender estas coisas, porque a partir do momento que há essa manifestação do Espírito dentro das pessoas, nós nos tornamos santuário de Deus. Então você é santuário, você é o lugar, você é a habitação do Espírito de Deus, e não é uma força. Nós precisamos deixar muito bem claro isso. O Espírito Santo não se resume também apenas com os dons. Estamos falando de um ser pessoal, pleno em divindade. As coisas mais profundas de Deus, quando Paulo diz, referindo-se à sabedoria que o Espírito nos revela, 1 Coríntios 2, capítulo 6 a 10, ele explica: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. O Espírito, tendo a própria natureza da deidade, ele é Deus pleno, tem nítido conhecimento das coisas de Deus. As mensagens dos profetas registradas no Antigo Testamento não tiveram sua origem na sagacidade, no entendimento e habilidade deles, humanamente falando, mas falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. O Espírito Santo
dentro da deidade, inspirou os profetas nas coisas que nenhuma pessoa criada poderia saber por conta própria. Aquilo que sabemos foi porque o próprio Deus se revelou. Aquilo que conhecemos da parte de Deus é porque Ele se revelou a nós. Então, homens inspirados pelo Espírito falaram da parte de Deus. Então, só o Espírito pode tratar as coisas mais profundas de Deus, porque Ele é Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vemos nos evangelhos sinóticos, está registrada a declaração de Jesus no sentido de a blasfêmia contra o Espírito Santo ser considerada a mais hedionda de todos os pecados, conforme Mateus capítulo 12, 31 a 32, Marcos 3, 28 e Lucas capítulo 12, verso 10. Mateus e Lucas declaram especificamente que é pior do que a blasfêmia contra o Filho do Homem, Jesus Cristo. A ocasião foi a declaração dos oponentes de Jesus, no sentido de ele expulsar demônio por meio de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então Jesus expulsava demônios e as pessoas diziam: você expulsa demônio porque você é um Beelzebul, você expulsa demônio porque você é príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. E eles atribuíram deliberadamente os atos de misericórdia de Jesus, realizados no poder do Espírito Santo, aos poderes malignos. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam classificando, posto que o Espírito Santo caracteriza especificamente a vida nova que Cristo veio trazer. Pecar contra o Espírito Santo é repudiar semelhante vida. Ou seja, quando você diz que Jesus está expulsando o demônio pelo poder de Satanás, você está atribuindo a Satanás uma obra nitidamente da parte de Deus. É dizer que o Espírito Santo é um espírito maligno e que Cristo é o próprio Satanás. Então, no presente estudo, o assunto em pauta é a divindade do Espírito Santo, e vemos que blasfemá-lo é pior do que a blasfêmia contra Jesus, cuja divindade não está em dúvida entre os cristãos. Então, é você dizer acerca de uma obra que o Espírito está fazendo e você atribuí-la a Satanás. Era esse o contexto. Jesus estava operando milagres e os religiosos diziam que ele fazia a libertação de possessão, expulsando o demônio, porque ele era o próprio e ele expulsava pelo poder de Satanás. Então eles estavam atribuindo aquilo que era poder do Espírito, eles estavam atribuindo ao demônio. E quando você inverte, e quando você comete esse erro, você está blasfemando contra o Espírito. Blasfemar contra o Espírito é isso, é você dar a Satanás, dizer que é pelo intermédio dele, e na verdade sendo que é obra do Espírito Santo, é Cristo quem está operando, é Cristo quem está fazendo. Vai dizer: olha, você está fazendo o que está fazendo pelo poder do diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito. É isso que Jesus está nos ensinando, é você atribuir a Satanás uma obra nitidamente da parte de Deus e dizer que o Espírito Santo é um espírito maligno e que Jesus é o próprio Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito. Falando ainda sobre a divindade do Espírito Santo, como cristãos admitimos que existam três pessoas na divindade, né? São uma em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. Religião cristã não há crença em três deuses separados, não é isso. Ao contrário, é uma crença em um Deus que se manifesta em três pessoas que trabalham em perfeita harmonia uma com a outra. A Bíblia é clara em afirmar que o Espírito Santo é divino, isto é, o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é um dos personagens da divindade. Atributos divinos do Espírito Santo. Os atributos do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras demonstram sua verdadeira divindade. Por exemplo, o Espírito é onipresente. A sua onipresença. Olha lá em todas as partes do Novo Testamento,
vê-se que o Espírito Santo tem atributos divinos, assim como Deus Pai é considerado onipresente, também o Espírito Santo é, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12:13. Forçosamente o Espírito precisa estar em todos os lugares para poder exercer semelhantes funções. Então, semelhantemente, vemos isso na passagem sobre as coisas profundas de Deus, como lemos: nada, nem sequer as coisas que pertencem à própria natureza de Deus está desconhecida ao Espírito. Então, se ele sonda e se ele conhece se ele é onipresente, então ele é Deus com os atributos divinos do Pai. Sua onipotência, estamos falando sobre a divindade do Espírito Santo como Deus. Quanto à onipotência, é possível que seja atribuída ao Espírito Santo em passagens tais como Romanos 15:19, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:11, que fala do Espírito que distribui os seus dons individualmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo é Deus. Nós estamos falando da matéria, estudando sobre a pessoa do Espírito. Então nós precisamos entender que Ele é Deus. Nós precisamos se relacionar melhor com essa pessoa. Então, no mínimo, nada ou ninguém pode impedi-lo de fazer tais coisas. A capacidade de salvar que é atribuída ao Espírito Santo por todo o Novo Testamento, Romanos 8:2, verso 11, Tito 3, verso 5, também pode ser considerado atributo divino. No Antigo Testamento é prerrogativa de Deus dar a salvação ao seu povo. O Espírito Santo também é o autor das Sagradas Escrituras. Nessa categoria de atributos divinos, devemos classificar as passagens que declaram que o Espírito Santo é o autor das Sagradas Escrituras, tais como Atos capítulo 1, verso 16. Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Hebreus capítulo 10, verso 15 também, o Espírito Santo também nos testifica. Ao examinarmos a passagem do Antigo Testamento citada nesse texto, que é Jeremias 31:33, vemos que são palavras do Senhor Deus. Em Hebreus 3, versos 7 e 9, a expressão assim como diz o Espírito Santo inclui onde os seus antepassados me tentaram. Em Êxodo 17:7, o texto puseram o Senhor à prova refere-se a Deus. Então fica claro que o Espírito Santo é considerado Deus no sentido mais plenário, ainda mais porque o Espírito Santo, como autor do Antigo Testamento, é autor das palavras reconhecidamente pronunciadas por Deus. E ainda, sabedoria, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, verso 2, Espírito de verdade, aquele Espírito de verdade, João 15:16, Espírito de santidade, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, Romanos 1:4, bondade, guie-me o teu bom Espírito, Salmo 143:10, de unidade, a um só Espírito, eternidade, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então o Espírito Santo é Deus. Conclusão lógica é atingida numa declaração explícita de que o Espírito Santo é Deus. Isso está claro, né, irmãos? O Espírito Santo é Deus. Pedro, falando ao marido de Safira, diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então o Espírito Santo é Deus pleno na sua divindade, nos seus mesmos atributos, atributos que servem a Jesus, servem a Deus, servem ao Espírito. Pode-se estabelecer a veracidade da divindade do Espírito Santo com base
na Escritura, seguindo uma linha de comprovação muito semelhante à que é empregada com relação ao Filho. Então, são lhe dados nomes divinos, são-lhes atribuídas perfeições divinas, como onipresença, onisciência, onipotência, eternidade. Então ele realiza obras divinas como a criação, renovação providencial, regeneração, ressurreição dos mortos. É-lhe prestada a honra divina. Há, portanto, evidências abundantes da divindade do Espírito. Mas a conclusão não depende somente das passagens citadas. A divindade do Espírito Santo não é questão de textos isolados, mas é confirmada pelo conceito global da obra inteira dele. Então, o Espírito Santo, tudo isso que estamos vendo aqui, são afirmações, declarações de que o Espírito Santo é Deus, pleno. Guarde isso. Nomes atribuídos ao Espírito Santo. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Por meio de quem? Do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os hábitos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Romanos capítulo 8, 9 a 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deus é Espírito, autoexistente. Ele não se apresenta com um único nome, porque sua função é revelar o amor do Pai através de Jesus Cristo. Em toda a Bíblia encontramos pronomes pessoais e demonstrativos que o identificam. Então, nomes atribuídos ao Espírito Santo, o que expressam os seus nomes falam de sua ligação com o Pai, tais como o Espírito de Deus. Nós vemos na palavra revelada, nós vemos o Espírito do Senhor, nós vemos o Espírito do nosso Deus. Também encontramos os que provam sua vinculação com o Filho, como o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de seu Filho, e assim vai. Há nomes que expressam sua divindade, 2 Coríntios 3,18, Hebreus 9,14, que significa o nome Espírito Santo. Espírito Santo, pneuma, Espírito, pneuma, indica a sua natureza, diz respeito ao que ele é em si mesmo, santo. Refere-se à sua qualidade, fala do que ele realiza, a santificação dos que desejam ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então o papel do Espírito Santo é trazer o que mesmo? Santificação para as nossas vidas. Espírito de Deus, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo Espírito que confessa que Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Os dois nomes, Espírito e Deus, indicam
quem é e o que faz o Espírito Santo. O primeiro identifica a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. O segundo revela a sua deidade. O Espírito é chamado Deus, porque a divindade pertence às três pessoas da Trindade. Intitula-se Espírito de Deus porque é enviado pelo Pai. Ele é a sua promessa, Atos 4, em Atos 28, 25 a 26, o apóstolo Paulo identifica a mensagem profética de Isaías 6, 8, 9 como a voz do Espírito de Deus. Em 1 João 4, 2, distinguimos as três pessoas da Trindade. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A importância deste nome é a identificação e a declaração de que o Espírito de Deus é visto que o Espírito procede do Pai. Então o Espírito procede do Pai, o Espírito é Deus, e a gente precisa ter conhecimento daquilo que está revelado na palavra. O Espírito de Cristo também, o Espírito Santo ocupa espaço considerável nos escritos dos apóstolos. Chega ao ponto de ele dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E pela proposição positiva, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. A obra de Jesus e a obra do Espírito estão profundamente entrelaçadas entre si. O Espírito dá testemunho de Jesus, João 15, 26, faz as pessoas lembrarem-se daquilo que Jesus disse, João 14, 26, e glorifica Jesus. Olha aí que coisa tremenda a obra do Espírito. Então ele dá testemunho de Jesus, faz com que eu e você se lembre daquilo que Jesus disse e traz glorificação a Jesus. Tudo isso é sempre considerado como uma das consequências da encarnação. Não há referência no Novo Testamento a alguma obra do Espírito à parte de Cristo. Trata-se do Espírito de Cristo. Portanto, o Espírito Santo, ao nos alcançar, transmite a nós os pensamentos de Cristo, suas emoções, sua vontade, sua vitalidade. É isso que o Espírito Santo, fazendo morada em nossas vidas, é isso que ele vai transmitir a nós. Ter o Espírito de Cristo em nossa vida cristã significa possuir a presença e a ação do Espírito em nossa experiência. A presença do Espírito de Cristo na vida do homem é percebida pela sua conduta no dia a dia. Então a presença do Espírito de Deus na vida do homem é percebida na sua conduta, nos seus testemunhos, na sua vida. Aquele que tem a presença de Cristo, ele vai dar um testemunho de Cristo na sua conduta, no seu dia a dia. Ninguém que pratica as obras da carne pode afirmar que possui o Espírito de Cristo. Ele atua na qualidade de emissário de Jesus. Ele infunde a vida do Salvador na existência do pecador através da regeneração. Romanos capítulo 8, verso 2, 2 Coríntios 5, 17. O apóstolo João compreendeu esta atuação do Espírito de Cristo quando escreveu: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 a 12. Outra função do Espírito de Cristo é a de fazer o cristão produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, abra lá sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23. Gálatas capítulo 5. A função do Espírito de Cristo é fazer o cristão produzir fruto do Espírito. Então todo cristão tem que dar fruto, tem que haver nele a produção do fruto que o próprio Espírito irá gerar. Então estamos falando de função. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então a função do Espírito de Cristo é de fazer o cristão produzir esses frutos do Espírito. Todo cristão tem que olhar para a sua vida dentro de si e falar: Deus, eu preciso, Espírito Santo, eu preciso que esses frutos se manifestem, sejam produzidos na minha vida. Nós precisamos caminhar nesse nível, porque quem tem o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito Santo, esta pessoa precisa produzir esses frutos, porque essa é a função do Espírito Santo que gera em nós, que faz em nós. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e desenvolver em nossa vida essas características pessoais, de Cristo. Então, no nome de Jesus, que possamos crescer e que possamos frutificar. Ele confere poder espiritual, o Espírito Santo confere poder espiritual, a fim de que o cristão viva vitoriosamente e realize a obra de Deus. Então, quem dá poder? O Espírito. Quem nos dá vitória? O Espírito. Quem nos faz realizar a obra de Deus? O Espírito. Mateus 28, 18. O Espírito de Cristo é o que representa a Jesus na terra. Então esse Espírito, Deus pleno, Senhor, faz morada em nós, e nós iremos testemunhar a vida, a regeneração, a frutificação, o poder, aquilo que o Espírito de Cristo faz em nós, que seremos representantes de Cristo na terra. Então, outra coisa, Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3, 17 e 18, o Espírito Santo, quando se apresenta como o Espírito do Senhor, ele revela o senhorio do Deus Todo-Poderoso. A palavra Senhor, Kyrios, não se restringe a uma pessoa, mas às três pessoas da Trindade. Já falamos sobre isso, todos três são plenos. Em relação a Deus Pai, ela diz respeito ao que lhe pertence, porque todas as coisas foram feitas por Ele. A igreja também é propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. Em relação a Cristo, Paulo declarou aos Coríntios: mas vós sois dele, 1 Coríntios 1,30. Quando o Espírito do Senhor se manifesta na vida do cristão, ou de modo geral na igreja, significa que ele quer exercitar senhorio. Agora eu tenho o Senhor, é isso que a Bíblia está falando. Agora eu tenho um Deus que governa a minha vida. Eu não faço mais as coisas conforme me dá na cabeça, ou não posso ser mais dirigido pela carne, por sentimentos, mas há um Senhor agora, Espírito do Senhor que está sobre a minha vida e que traz governo. Colossenses 1, 16 e 19, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então agora eu tenho o Senhor, amém? Você tem o Senhor, e esse Senhor dá direção. Agora nós temos esse Senhor, esse Espírito Santo, terceira pessoa que faz morada em nós, e Ele dá direção, Ele tem senhorio sobre a nossa vida. Espírito Santo, Atos 19:2, 1 Pedro 1:12, este é o título mais conhecido e usado principalmente pela igreja desde a sua fundação. Santidade é um estado eterno que pertence às três pessoas da Trindade. O Espírito Santo é o agente da santificação, por isso é chamado santo. Esta palavra está implícita em sua natureza divina e manifesta-se como uma qualidade sobre os que são santificados. 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem,
mas Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então Deus nos chama para a santidade, e eu não posso rejeitar. O profeta Isaías relata a visão do trono de Deus e ouve os serafins pronunciarem 3 vezes santo, 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 em alusão às 3 pessoas da Trindade. Apóstolo João, na ilha de Patmos, ouviu 4 seres viventes recitarem: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. A missão do Espírito Santo não é só a de proclamar e revelar a santidade de Deus, mas sim a de santificar e purificar, como o seu próprio nome indica. Por isso é chamado Espírito de santificação. Então, por isso é necessário nós termos plena consciência de quem é o Espírito Santo e o processo que ele faz em nós, processo de santificação. Todos nós estamos em processo de santificação, e isso é obra do Espírito Santo de Deus, conforme Romanos capítulo 1, verso 4. Uma de suas atribuições é de limpar, purificar com o espírito de ardor e de justiça. Isaías 4:4. O espírito de santificação manifesta-se contra tudo o que é pecado, sujo e abominável. E com o espírito de ardor queima as escórias e faz juízo. A santidade de Deus é eterna e imutável. Então o espírito de santificação, ele se manifesta contra tudo isso: pecado, aquilo que é sujo, aquilo que é abominável. O Espírito Santo por si mesmo produz a santificação, uma necessidade contínua do homem enquanto estiver sob o jugo do pecado. Por isso o apóstolo Pedro registra sede santos, porque eu sou santo. Então o Espírito Santo vai produzir a santificação. Isso é uma necessidade nossa. Nós temos que buscar a santificação, nós temos que nos aproximar, nós temos que buscar essa santificação em Deus. Espírito da graça, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então o Espírito Santo se manifesta como o executivo de Deus. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e manifesta a graça. Graça significa favor imerecido ao pecador. O Espírito da graça opõe-se ao espírito do pecado, manifestação virulenta que escraviza e desvia o homem de Deus. Então o espírito do pecado desvia o homem de Deus. O Espírito Santo, o Espírito da graça, se opõe ao espírito do pecado. Então isso no grego tem o mesmo sentido. Significam a ação que desvia o homem do alvo, retira-o do caminho reto. Então o pecado é isso, é resistir ao chamado do Espírito da graça. Significa insultar a Deus e desprezar a sua disposição de libertar e salvar o pecador. O Espírito Santo está ofertando a graça, está agindo com graça. Então a pessoa resiste a isso. Espírito de adoção, então, é a aceitação voluntária e legal de uma criança como filho. Isso é frequente entre os antigos hebreus, gregos e romanos. Adotaram uma criança que era entregue voluntariamente por uma família incorporada a outra. Então o Espírito Santo nos adota. Então, espírito de adoção. Fazia-se também a adoção de escravos, os quais depois de certo tempo eram aceitos com todos os direitos legais daquela família. Então no plano espiritual éramos escravos, estávamos sob o jugo do espírito de servidão, Romanos 8:15. Mas quando aceitamos a Cristo, tornamos-nos filhos de Deus, conforme João capítulo 1, verso 12. Espírito da verdade, quando ele se manifesta como Espírito da verdade, revela-se como a expressão exata do que o Evangelho apresenta. Cristo declarou o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Por isso o Espírito Santo testifica dele. Então ele é o Espírito da verdade. Ele é o antídoto do espírito do erro e da mentira que está no mundo. 1 João 4:6. A igreja de Cristo é chamada coluna e firmeza da verdade, construída pelo Espírito Santo, Espírito da verdade. O espírito do erro
opera em toda parte. 2 Tessalonicenses 2:11. O Espírito da verdade o combate. Somente o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo também é chamado o Espírito da verdade. Sua obra principal no tocante ao testemunho e a proclamação do Evangelho será a de convencer do pecado. Este termo convencer, grego, elenco, significa expor, reprovar, refutar e convencer do pecado. A obra de convicção realizada pelo Espírito Santo opera em 3 aspectos em relação ao pecador. Então o Espírito Santo veio o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Olha lá, do pecado. O Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. Isto constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. A convicção não somente desmascara o pecado, como também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça sua escolha. Então o Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado. O Espírito Santo te convence do pecado. Quando nós erramos, o Espírito Santo nos convence que estamos errados e precisamos corrigir. Da justiça, o Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo. Atos capítulo 3, 12 a 16, capítulo 7 também, 51 a 60, 17, 31 e 1 Pedro 3, 18. Convence também do juízo. Trata-se da obra do Espírito ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz. João 12, 31. Do juízo atual do mundo por Deus, do juízo futuro de todos os homens. Então o Espírito Santo ele traz convencimento do juízo atual do mundo, do juízo futuro de todos os homens, e nós devemos atentar a isso. É por isso que quem tem o Espírito testifica de que você é filho de Deus, e o Espírito Santo vai trazer correção, iluminação, revelação, conserto, fazendo a gente trilhar num caminho de verdade, num caminho que agrada ao coração do Senhor. A obra do Espírito Santo quanto a convencer do pecado não concerne somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja. O Espírito Santo ensina o crente, ele corrige o crente e ele guia o crente na verdade. Mateus 18:15, 1 Timóteo 5:20, Apocalipse 3:19. O Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo e ao julgamento da maldade, com vistas a conformar o crente a Cristo e aos seus padrões de justiça. Guiá-lo em toda a verdade, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Glorificar a Cristo. Então, deste modo, o Espírito Santo opera no crente para reproduzir no seu viver a vida santa de Cristo. Por isso que é importante nós conhecermos essa terceira pessoa da Trindade e entendermos que a vida no Espírito, ser cheio do Espírito, não se resume somente a fluir em um dom. É muito mais do que isso. Se o crente cheio do Espírito Santo rejeita a sua direção e a sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortifica as suas obras da carne mediante o Espírito Santo, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a morrer espiritualmente, né? Vai começar a morrer, vai começar a extinguir o mover do Espírito. Ele não vai se abrir, ele não vai dar lugar para que o Espírito Santo vá enchendo, vá convencendo, vá dando direção à vida dele. Somente os que recebem a verdade, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, conforme Romanos 8,14.
e assim podem continuar a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18. O pecado arruína a vida espiritual, e igualmente a plenitude do Espírito Santo do crente. Então o pecado traz morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Espírito de glória, 1 Pedro 4,14 diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. A palavra glória, doxia, na linguagem bíblica tem o sentido de caráter. Não é simples resplendor, brilho, fama, celebridade, renome, reputação, típicos da majestade humana. Então, felizes somos nós se insultados, diz o Senhor lá em 1 Pedro 4,14, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito de glória não se manifesta para tornar alguém famoso, brilhante, ou célebre. Do ponto de vista divino, glória tem a ver com o que revelamos em nosso caráter cristão. Por isso é tremendo, é maravilhoso ver a obra que o Espírito Santo vai fazendo nas nossas vidas. Em relação ao Espírito Santo, a Bíblia o apresenta como o que não falaria de si mesmo, conforme João 16,13, mas de Cristo. Demonstraria a glória de Cristo, manifestada em bondade, perdão, amor, santidade e justiça. Para o viver cristão, o caráter de Cristo é o modelo ideal, e é o Espírito de glória quem revela tudo. É o Espírito Santo quem produz no crente um caráter parecido com o de Jesus. 2 Coríntios 3,18. Sua glória é como o espelho que nos mostra o que somos. Espírito de vida, também conhecido, chamado, Espírito Santo é chamado Espírito de vida. Romanos 8, verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A vida que Jesus prometeu aos seus servos vem através do Espírito Santo. Por ele são destruídos os poderes do pecado e da morte. Paulo, de um lado, demonstra em sua epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 1, que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. E é isso que a gente vê aí fora, não é? É isso que a gente vê na vida de pessoas que não têm a Cristo. A vida sem Cristo é derrota, as pessoas andam derrotadas, é vida espiritual morta, porque estão escravizadas nos seus pecados e delitos, e uma vida miserável, porque não tem a graça de Cristo sobre elas. Por outro lado, nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito Santo e sermos por ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Então você recebeu o Espírito, você está sendo dirigido pelo Espírito. Então a Bíblia diz que você é liberto do poder do pecado e você prossegue adiante para a glorificação final em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo aí, meu irmão? Amém? Glória a Deus. No tocante à lei do Espírito de vida, Romanos 8,2 afirma que é o poder e a vida do Espírito Santo reguladores e ativadores operando na vida do crente. Não dá para ser crente sem Espírito Santo. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. Romanos 7,23. A lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 4, 5, 13 e 14. Descobrem que um novo poder opera dentro deles. Um novo poder agora está operando dentro de nós. Poder este que é o próprio Espírito Santo, que nos capacita a vencer pecado. A lei do pecado e da morte, neste versículo, é o poder dominante do pecado.
que faz da pessoa escrava do pecado, conforme Romanos 7,14, reduzindo-a à miséria. No mesmo texto, em sequência, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo apresenta o dualismo, segundo a carne e segundo o Espírito. Assim descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Viver segundo a carne significa, carne aqui é um elemento pecaminoso da natureza humana, é desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa, ter prazer e ocupar-se com eles. Isso é carne, isso é uma pessoa que vive segundo a carne. Fornicação, adultério, ódio, ambição egoísta, crises de raiva e tantas outras coisas, conforme Gálatas capítulo 5, verso 19. Olha o que diz sobre pessoas que são dirigidas pela carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, viver segundo a carne é viver fazendo estas coisas. No mesmo texto, por outro lado, viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e submeter-nos a Ele e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. Então, viver segundo o Espírito é se submeter às coisas do Espírito Santo, é estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus, você está sempre na presença de Deus. Nós não estamos sempre na presença de Deus quando estamos somente aqui no culto. Nós estamos sempre na presença de Deus, sempre. Confiarmos para que Ele nos assista, o Espírito, e nos conceda a graça de que carecemos, para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, versos 7 e 8, Gálatas também, capítulo 5, versos 17 e 18. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e pelo contrário passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 7. E a morte espiritual e eterna o aguarda. É por isso que devemos estar atentos àquele cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Então, diante de tudo isso, a gente precisa entender que sempre estamos na presença de Deus, e pela graça somos assistidos, temos que dar testemunho, a nossa vida tem que ter mudanças. O Espírito é Deus, Ele tem poder pleno, eu sou assistido por Ele, eu sou morada dEle. Eu preciso me desvincular de todo pecado, de tudo aquilo que é sujeira, e andar na direção, debaixo da orientação, para que a minha vida flua, para que a minha vida cresça, para que eu seja transformado, para que o meu caráter seja transformado, para que o Espírito Santo de Deus produza os frutos. Muitas vezes nós queremos só buscar os dons, Dons sem frutos é uma catástrofe. Conheço pessoas que são usadas nos dons, que têm dons do Espírito, mas precisam crescer no nível de frutos. Os frutos precisam ter evidência nas suas vidas.
Os frutos irão moldar o caráter da pessoa. Então, que diante disso que estamos aprendendo acerca do nosso relacionamento com o Espírito, entendendo que Ele é a terceira pessoa da Trindade, de que Ele é Deus, de que estamos sempre na presença dEle e que precisamos obedecer a Sua vontade, que Ele é o Senhor agora das nossas vidas, absoluto Deus, e Ele vai gerar em nós o caráter de Cristo. A nossa vida em nível de espiritualidade, de conhecimento, ela vai sendo transformada pelo poder do Senhor. Então que possamos filtrar isso tudo, que possamos entender que a nossa vida em Cristo, ela, no Espírito, ela precisa revelar esse testemunho para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e que a compreensão, que o Espírito Santo vá se revelando, que o Espírito Santo vá trazendo conhecimento, autoridade, que o Espírito da graça, que o Espírito da glória, que o Espírito de Deus, que o Espírito de Cristo, é isso que aprendemos aqui, atributos de divindade, nomes ao qual o Espírito Santo que vem fazer a obra de santificação em nós, que possamos crescer nesse nível, que possamos entender isso e aplicar isso nas nossas vidas, que possamos conhecê-lo à medida que vamos buscando ainda mais a pessoa e a presença dele. Amém? Vamos nos colocar.